sobre isso, porque nós já ouvimos muito sobre derrubar grandes inimigos, grandes gigantes. Talvez a gente nem tenha problema com eles mais. Tantas mensagens que ouvimos, orações que fazemos, e até mesmo a gente fica meio que prestando atenção quando gigantes, problemas gigantes aparecem. Mas Deus falou como Satanás tem usado a ingenuidade espiritual como um problema. Nos tornamos espirituais, mas continuamos ingênuos. Muito ingênuos. E essa ingenuidade ao extremo nos faz combater Golias, nos faz combater demônios com rabos e chifres, nos faz ficar atento àquilo que chega assustando, apavorando, mas as grandes coisinhas pequenas, fofinhas no começo, porque somos espiritualmente ingênuos, nos arrebentam e nos destroem. Nós precisamos falar contra a ingenuidade espiritual. A Bíblia diz em Mateus 10:16: eu os estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Feche os olhos. Pai, nós te amamos, te glorificamos. Não existe razão nenhuma para estar aqui se o Senhor não falar com a gente. Nos despimos do orgulho, da avareza, do cansaço também, e que não seja nenhuma outra voz a falar conosco do que a tua voz. Fala conosco, desperta-nos, alinha-nos com a tua presença, é o nosso desejo. Em nome de Jesus, diga graças a Deus. Esse texto que li a vocês de Mateus 10:16, Jesus está falando com os discípulos antes de enviá-los. Jesus sabia que eles eram homens na sua essência muito puros, e eles ainda precisavam desenvolver um certo discernimento, porque a pureza deles flertava com a ingenuidade. Porque bondade demais, sem discernimento, torna você vulnerável. Você não pode ser bom demais sem discernir essa bondade. A bondade tem que ter discernimento. Tem gente que pede coisas para você que parece que se você não desse é ruim. Não é? Isso é ruim, mas não é. Não é porque está me pedindo que eu vou falar, peraí, vamos ter um discernimento. Quem é que está pedindo? Está pedindo para quê? Porque nem toda carinha de gatinho do Shurek, de verdade, precisa do que está pedindo. Então Jesus não disse, olha, vocês vão virar lobos. Não. Jesus disse para eles algo lindo. Ele fala assim, sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, não percam a pureza. Não percam a pureza, continuem sendo puros. Mas não ignorem os sinais. Entende? Sejam puros, mas não ignorem os sinais. Porque existe uma diferença entre ter um coração puro e ser espiritualmente, emocionalmente ingênuo. São coisas completamente diferentes. Então Jesus está dizendo, eu estou enviando vocês como no encontro de lobos. Se vocês forem inocentes, os lobos vão devorar vocês. Então vão cheios de amor, vão cheios de pureza, mas observem os sinais. Sejam prudentes como a serpente, mas simples como as pombas. É o que ele está falando. Porque nem toda missão e propósito espiritual é um ambiente seguro. E se você for ingênuo demais, você vai cair do cavalo.
E aí tem um monte de gente desigrejada dizendo: nossa, pastor, igreja não é bom. Por quê? Por que igreja não é bom? Porque você foi espiritualmente ingênuo. Eu vou provar para você que Jesus amava todo mundo, mas ele não confiava em todo mundo. Vou provar. Isso aqui não é teoria, isso aqui é Bíblia. Eu não falo nada aqui que eu não fundamente na palavra. Vamos lá, João 2, 23 ao 25. Abra comigo, se você trouxe sua Bíblia. E é importante que você anote esses textos para que você leia depois. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23 ao 25. A palavra de Deus diz assim, enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos creram no quê? Em seu nome, porque viram os sinais milagrosos que ele realizava. Leia comigo agora no 3. 1, 2, 3. Espera aí, está todo mundo olhando para Jesus. Tem sinais, tem milagres, tem choro, tem paralítico levantando da cadeira de roda, tem cego vendo, todo mundo dizendo: Jesus, 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 é o máximo, Jesus, Jesus. Jesus olha para eles assim: eu não vou me confiar a vocês, porque eu conheço vocês. Olha o 25. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia dentro do ser humano. Jesus amava todos que estavam ali, mas ele não se confiava a todos, porque ele não era ingênuo. Existe uma diferença entre amar pessoas e confiar rapidamente nelas. A gente faz uma lambança, uma bagunça, porque a prova maior de maturidade espiritual é aprender essa diferença. Eu tenho que amar todo mundo. É minha obrigação amar todo mundo. É minha obrigação amar até o meu inimigo, diz a Bíblia. É minha obrigação. Mas não é porque amo que confio. São coisas diferentes. Muita gente boa não caiu por maldade, caiu por ingenuidade. Muitas famílias não foram destruídas por ataques complexos do inferno, foram destruídas por pura ingenuidade. Por quê? Confiou rápido demais. Hoje é assim. A gente confunde lágrima com sinceridade. Pessoal, tem pessoas que são artistas da Globo. O camarada chora de soluçar e está sendo mentiroso. Não é porque chora que está sendo sincero. E a gente fica dizendo assim: se correr uma lágrima é de verdade, se chorar sem lágrima não é de verdade. Quem disse isso? Quem disse que o choro verdadeiro tem lágrima e o verdadeiro? Não tem. A gente confunde andar junto com lealdade. Não, a pessoa está do meu lado, ela anda comigo, ela está o tempo todo do meu lado, então ela é leal. Não. A gente chama de proximidade amor. Não, essa pessoa está sempre próxima a mim, eu sei que ela me ama. E aí a gente ignora os sinais. Então Jesus está dizendo: maravilha que eles creram em mim, maravilha que eles viram os milagres, mas eu, Jesus, eu não vou me confiar a eles. O que ele está dizendo? Eles não vão começar a sentar na minha mesa, eles não vão frequentar a minha casa, eu não vou indo na casa deles. Está tudo bem, eu os amo, mas eu não vou. Por quê? Porque eu os conheço. Eu os conheço. Eu sondo, nem que eles falem alguma coisa, eu sei o que está acontecendo. E o Espírito mandou ministrar você hoje, porque talvez você está preparado aí
para uma grande crise profissional. Está dizendo: pastor, estou orando, nada me derruba, ninguém me derruba, pode tirar meu emprego, ninguém me derruba, eu estou preparado, Senhor, se eu ficar doente, é Jesus. Mas talvez você não está preparado para separar o amor da confiança. Tem muita gente espiritual, mas emocionalmente ingênua. Tem muita gente que busca a presença de Deus, ora, ama Jesus, mas não sabe discernir pessoas, ambientes, intenções e vozes. Você é uma bagunça, porque não entende nada do que está acontecendo. Se o teu inimigo é o rei da manipulação, se teu inimigo é o rei da mentira, e você é um baita de um emocionado, que não observa os sinais, que não ouve a Deus para pedir discernimento, a sua ingenuidade espiritual pode até parecer bondade, mas ela vai te destruir. Jesus era extremamente amoroso. Jesus era extremamente amoroso, mas ele era extremamente discernido. Ele sabia. O texto que li a você diz: ele não se confiava a eles. O que isso quer dizer? Ele amava as multidões, curava as multidões, pregava as multidões, mas ele não se entregava com profundidade para todos. Momentos de intimidade era Pedro, Tiago e João. Algumas vezes eram os 12. Coisas mais profundas eram Pedro, Tiago e João. E tinham momentos que era só um dos três. Porque maturidade espiritual não é amar menos. Não é que eu vou ser frio. Não é que eu vou ser uma pessoa gelada. Maturidade espiritual é discernir mais. Eu continuo amando todo mundo, mas agora eu entendo mais, eu observo mais. Isso tem tudo a ver com a sua vida, do que você vai viver. O texto que li a você, quem está comigo aí? Diz que Jesus está fazendo milagres, curando, libertando. Ele está no ápice, ele está em Jerusalém, um momento de festa. Ele está arrebentando a boca do balão, sinais, todo mundo gritando o nome dele. E a Bíblia não diz que aqueles que elogiavam Jesus, que aqueles que falavam do nome dele estavam fingindo. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que eles criam em Jesus. Então havia um sentimento real por Jesus. Havia uma emoção, uma admiração, um entusiasmo. Eles estavam dizendo: Jesus aí é o cara mesmo, hein? Ele é o todo-poderoso. Só que Jesus discernia além da superfície. Jesus estava olhando a intenção do coração. Então você vai ter gente que vai bater palma para você, vai elogiar você, vai dizer que você é o cara, vai dizer que você é inteligente, vai dizer que você é sábio, vai dizer que você é um baita profissional, vai dizer que você é muito legal. E aí você começa a ter que pedir ao Espírito Santo: Deus, me faz ouvir além das motivações. Deus, me faz perceber além, porque nem toda pessoa emocionalmente conectada a você está espiritualmente preparada para acessar o seu coração. Nem toda pessoa que chora quando te vê, nem toda pessoa que treme quando te vê, nem toda pessoa que fala: nossa, você é uma bênção, meu Deus, nem toda pessoa que de verdade, ela pode estar realmente emocionada, você pode realmente estar gerando algo nela, nem por isso essa pessoa está preparada para se conectar ao que está no seu coração. Por isso que Salomão vai dizer em Provérbios 4:23, que acima de tudo guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Ele não manda guardar o dinheiro, ele não manda guardar a reputação. Ele diz: acima de tudo, guarda o coração, porque ambientes errados, vozes erradas, conexões erradas adoecem decisões que saem do coração. Fala comigo: Jesus amava todos, mas não confiava em todos. Então por que você confia em todo mundo? Por quê? A gente tem duas formas de fazer. A gente vai apanhando e vai aprendendo, ou a gente vai ouvir a Bíblia e dizer: eu não preciso apanhar para aprender, eu já vou ouvir a palavra. Você tem que escolher.
Aí você vai dizer: nossa pastor, então eu vou me tornar uma pessoa fria? Eu vou me tornar uma pessoa escondida, não falo com ninguém? Quem disse que Jesus era frio? Jesus não era frio. Uma coisa é frieza, outra coisa é maturidade. Estamos falando de maturidade aqui, ok? Não estamos falando de frieza. Não estou falando para você ser uma pessoa que não conversa, que não abraça, que não sorri. Estou falando para você ser tudo isso, mas ser maduro. Estou falando para você ser maduro. Jesus não era alguém desconfiado. Ele não tinha melindre com o povo. Ele estava no meio do povo. Ele abraçava. Ele era o camarada que olhou para Zaqueu. Ele era o camarada que abraçou uma prostituta, uma mulher pega em adultério, flagrante de adultério. Mas ele era diferente, porque o discernimento de Jesus não era paranoia. Ele não ficava dizendo: olha, deixa eu ver se aquela pessoa é. Não. Ele só não ignorava o que o Espírito Santo mostrava para ele. Eu vou te dar uma palavra aqui, levanta sua mão para cá. Se você levar Deus a sério, se você buscar Deus em espírito e em verdade, se você tirar da sua vida toda a situação que é meia boca e servir a Deus genuinamente, o Espírito Santo de Deus vai mostrar em quem você deve confiar e em quem você não deve confiar. O Espírito Santo vai mostrar claramente, assim como você está olhando para esse painel de LED, o Espírito Santo vai mostrar a você quem você pode abrir o coração e quem você não pode abrir o coração. Tem gente aqui que Deus já mostrou sinais, mas você está carente. Tem gente aqui que Deus já falou claramente na tua alma que não vai dar certo, mas você não tem percepção. Você quer, não quer. E aí eu quero ler para você Provérbios 27:6, que diz: quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então Salomão está dizendo que o amigo de verdade, ele desce a pancada em você, e o inimigo beija você. Olha a profundidade desse texto. Salomão está falando que quem te confronta te ama, e quem te bajula te destrói. Muita gente emocionalmente imatura, querendo beijo, mas Salomão está falando que o inimigo beija. O inimigo não tem nenhum desejo de irritar você. E esse é o maior erro dos ingênuos: confundir acesso com aliança. Você não pode achar que porque alguém está chegando perto de você, nem toda aproximação é profundidade. Não é porque sorriu, não gente, mas pastor, aqui na igreja também. Olha, não é porque você conheceu uma pessoa aqui ontem que ela já vai para sua casa. Não estou nem falando de namorado, estou falando de amigo mesmo. Não, leva tempo. Vamos parar de ser carente. A gente se conhece ontem. Nós fizemos a turma do Lírio Play juntos. Daqui a pouco já está alugando casa junto para morar. Amigo, estou falando. Já viramos confidente. Ei, calma. Calma, gente. A gente está sendo ingênuo demais. Nossa, pastor, mas nós estamos no ambiente espiritual. Estamos no ambiente espiritual, mas as pessoas estão em transformação. E não tem essa sangria desatada para conectar coisas artificialmente. Se for da vontade de Deus, que você tenha um elo mais profundo com alguém, que Deus levante anjos de carne na sua vida, vai acontecer. Você não precisa acelerar nada, vai acontecer. Vai ser acompanhado de sinais, vai ser acompanhado de testificação, vai ser acompanhado de paz, vai fluir. Não tem gambiarra, não tem arame, não tem durepoque, não tem puxadinho, não tem coisas que você não vai poder conversar. Por quê? Porque nós temos uma necessidade de sentirmos fortes, nos sentirmos maduros, mas não necessariamente você está próximo de alguém porque está maduro. Muitas vezes você está se precipitando. Lembra de José? José se lascou. Por quê? Porque ele contou os sonhos cedo demais. Cedo demais. O camarada abre a boca num ambiente que não deveria. Cedo demais. Lembra de Sansão? Revelou o segredo quando não devia. Era para ficar com a boca fechada, e ele abre a boca e conta o segredo cedo demais. Lembra de Roboão, filho de Salomão? Roboão errou porque confiou em pessoas cedo demais. Eu não estou pregando sobre você não amar, mas estou pregando sobre você fazer o que Jesus disse. Seja simples como a pomba, mas seja
prudente como a serpente. Seja esperto como a serpente. Provérbios capítulo 14, verso 15. Salomão vai dizer uma das coisas mais incríveis que eu já ouvi ele falar. E olha que ele diz coisas incríveis. Esse é um dos meus textos preferidos. Ele diz que o ingênuo acredita em qualquer coisa. Qualquer história dramática, o ingênuo acredita. Ele sai fazendo pix. Eu recebo por dia no meu Instagram pelo menos uns 30 pedidos de dinheiro. Todos os dias. Todos os dias. Alguém morreu, alguém está doente, são histórias tristes. Mas a Bíblia diz que o ingênuo acredita em qualquer coisa, mas o prudente presta atenção onde pisa. Você é um ingênuo ou você é um prudente? Você acredita em qualquer história dramática? Pastor, mas eu vou ser uma pessoa ruim? Não, você vai ser uma pessoa que vai primeiro ouvir o Espírito Santo. Você vai ser uma pessoa que primeiro não vai cair no drama de alguém. Você vai cair naquilo que Deus quer que você faça. Porque você não trata as pessoas com o seu drama. Você trata as pessoas com a sua personalidade firmada na rocha. Isso aqui é uma pancada, porque Salomão está falando que o prudente observa. O prudente, ele percebe os padrões, ele lê o ambiente. O prudente, ele observa o que está acontecendo. Mas o ingênuo, ele sai desesperado. E ele fica bravo com quem não aceita. Não, gente, nós temos que ajudar. Nós temos que fazer. Nós temos que confiar. Porque o ingênuo acredita em tudo rápido demais. Rápido. E ele fica bravo com quem não acredita. Quem não acredita, você não tem fé. Você não tem fé. Você não é de Deus. Cadê o amor? É ou não é? Porque é fácil jogar na cara o amor, quando a Bíblia diz para você tomar cuidado para não acreditar em coisas sem que você pise primeiro para perceber o que é. Ai, pastor, já puxou a ficha? Já puxou a capivara? Porque normalmente o impostor não gosta de ser confrontado. Puxa a ficha. Antes de você abrir a carteira, abrir o coração, abrir a casa, vá atrás, faça perguntas. Questione para saber se é verdade. Veja se essa pessoa ela vai sair do prumo. Quando você pergunta coisas, vai dizer, você está desconfiando de mim? A primeira vez que alguém perguntar para você se você está desconfiando dela, quando você faz uma pergunta para ela, fuja dessa pessoa. Porque como pode alguém que de um lado, quando pede, é um cordeiro, e quando você pergunta, vira um leão? Se usasse essa força para conseguir o que precisava, nem precisava pedir para ninguém. É ou não é? É Bíblia. Eu não estou lendo autoajuda, é Bíblia. Então não chame de consequência espiritual aquilo que é fruto de ingenuidade espiritual. Relacionamentos formados em ingenuidade, amizades, sociedades, coleguismo. Existe um perigo chamado carência. E é aqui que todo mundo sofre, porque nós somos pessoas que temos uma necessidade de aceitação. A gente quer ser amado. A gente quer ser cuidado, a gente quer ter alguém que olhe por nós. E esse medo da solidão nos faz termos conexões horríveis, péssimas. Trazemos tranqueiras para a nossa vida, abrimos o coração sem querer. E tem gente que entrega o acesso porque tem medo de perder a companhia, tem medo de perder tudo. Tem medo, porque interpreta esse vazio como o fim da vida. Então aceita qualquer migalha para ter uma aliança. Em Provérbios 13, 20, quem está comigo? Diga eu estou. Em Provérbios 13, 20, a Bíblia diz que quem anda com o sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo vai acabar mal. Companhias moldam destinos. Escolha bem com quem você fala. Escolha bem com quem você anda. Escolha bem com quem você abre o seu coração. Ame todos, seja gentil com todos, mas não confie em todos. Não confie em todos. Eu estou pregando para alguém aqui. O Espírito está falando com você. É para você mesmo isso.
É para você que está prestes a tomar uma decisão. É para você que está prestes a abrir o coração. É para você que está prestes a dar um passo. E o diabo está dizendo, ele vai cair na minha armadilha. Mas antes de você cair, o Espírito Santo está falando com você. Antes de você cair nesse golpe, o Espírito Santo está falando com você aqui hoje. Não confie em todos. Você não se torna parecido apenas com quem ama. Você se torna parecido com quem você convive. Eu quero trazer um exemplo aqui bíblico para a gente orar. Roboão. Quero ler com você em 1 Reis capítulo 12. Vamos ler do 6 ao 8. Uma palavra um pouco diferente hoje para você entender o recado de Deus. Eu só estou trazendo o recado. 1 Reis capítulo 12 verso 6 diz: então o rei Roboão consultou os anciões que haviam servido a Salomão, seu pai, durante a vida dele. Como vocês me aconselham a responder este povo? E eles responderam: se hoje fores um servo deste povo e servires a ele, dando-lhes uma resposta favorável, eles serão os teus servos para sempre. Roboão, contudo, rejeitou o conselho que os anciões lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e lhe serviram. Olhe para mim. O Roboão é o filho do rei Salomão, neto de Davi. Roboão é o herdeiro do trono mais rico, mais estruturado, mais glorioso que Israel já tinha visto até aquele momento. Porque se tem uma coisa que Salomão fez, o pai de Roboão, foi investir em estrutura. Israel estava um brinco. O Roboão não construiu nada, mas ele não começou do zero. O reinado dele estava pronto. Influência, autoridade, imponência. Salomão deixou um legado fantástico para Roboão. Só tocar o barco. Só que Salomão deixou o povo cansado. Porque no anseio de construir, Salomão sobrecarregou o povo de Israel com muitos impostos. Era muito imposto para bancar o luxo de Salomão, para bancar a arquitetura, para bancar as empreitadas do rei Salomão. O governo se tornou muito pesado para a população. Então, quando Roboão assume o trono, sucedendo o pai, o povo estava fazendo só um pedido para ele: meu rei, alivia o peso que está sobre nós, e nós vamos te servir. Meu rei, alivia o peso, que a gente vai ter uma aliança, nós vamos estar juntos. Aí o que o Roboão faz? Ele vai ouvir os anciões. E o que os anciões falam para ele? Meu senhor, faz isso, alivia o peso do povo, diminui os impostos, alivia o peso, esse povo vai ser leal ao Senhor. Só que depois de ouvir os anciões, ele vai ouvir a garotada que cresceu com ele, jogar a bola com ele. E o que os amigos falam para ele? Que é isso, Roboão? Você vai ser fraco, rapaz? Você vai aliviar para esse povo? Não. Você se mantenha forte. Se você ceder uma vez, vai ter que ceder de novo. Não, Roboão, escuta aqui. Você faz o que tem que ser feito, não afrouxa não. Porque sempre vai ter duas mesas: a mesa do ego e a mesa da maturidade. Você escolhe onde você senta. Porque pessoas que sabem quem são, não tem problema em se abaixar. Agora pessoas inseguras nunca se abaixam. Os anciões falam para ele: ceda, Roboão, ouça o povo. Os amigos de infância falam: imagina, fica no jeito aí, não ceda coisa nenhuma, mostra a sua força, impõe autoridade. E aí nasce uma tragédia. Qual é? Ele rejeita o conselho dos homens maduros, vai ouvir o conselho daqueles que foram criados com ele. Uma decisão imatura, uma decisão precipitada, e 10 das 12 tribos de Israel se afastam. Ele perde a nação de Israel. Israel passa por um racha, e o reino de Israel nunca mais voltou a ser o mesmo. Ele tinha tudo na mão.
ele tinha tudo para tocar o barco, mas ele vai ouvir uma voz que não devia, e não tinha discernimento, era ingênuo. Filho de Salomão, o homem mais sábio que já existiu, ninguém antes nem depois foi como Salomão, neto de Davi, mas Roboão perde o reinado, porque o coração dele não discernia o conselho de ninguém. E agora, ele tinha homens maduros para ouvir, mas ele escolhe caminhar com gente tola, e o orgulho dele foi alimentado. Pastor, o que o senhor está dizendo para você? Eu estou dizendo para você o que Salomão disse, o vô dele, em Provérbios 12:15. É isso aqui que eu estou te falando, presta atenção. Olha aqui, o caminho do insensato parece o quê? Ele acha que está abafando, ele acha que é a última bolacha do pacote, está certo, o povo está gritando, faz diferente, o conselheiro está falando. Só que tem vezes que a gente não quer um conselho, a gente quer que alguém concorde com o que a gente quer fazer. Existe uma diferença entre ouvir um conselho e querer alguém que valide o que eu quero fazer. E todo mundo que me dá um conselho diferente do que eu quero, eu digo que é o diabo, eu digo que não é bom, eu digo que eu não quero ouvir, eu só quero gente que concorda com o que eu quero fazer. Põe de novo o texto aqui, por favor. O caminho do insensato parece-lhe certo, mas o sábio ouve o conselho. O sábio ouve, enquanto o insensato só quer ouvir o que confirma o que quer fazer, o sábio quer escutar para aprender. Será que não tem algo que eu não estou vendo? Será que não tem algo que eu não percebi? Será que eu não posso fazer algo melhor? O insensato, ele consulta, porque ele quer alguém que concorde com ele. O sábio não, o sábio quer ouvir para crescer, e se ele tiver que mudar, ele muda, ele só quer crescer. O insensato, ele quer saber quem me apoia, quem me apoia. O sábio quer dizer, quem pode me mostrar o que eu ainda não estou vendo? Quem pode me mostrar, tem algum gap, tem algum cantinho que eu não estou vendo? Você é um insensato ou é um sábio? Na tua casa, na tua família, nos teus negócios, só quer acertar o tempo todo, alguém que bata a palma para você, um monte de puxa-saco, aí o diabo coloca um monte de bajulador do teu lado, você está indo o vinagre, vai acabar com tudo, está perdendo tudo, e só tem puxa-saco do lado. Uma das decisões espirituais mais importantes da nossa vida, é decidir qual é a voz que nós vamos ouvir. Qual é a voz que nós vamos ouvir? Roboão arrebentou o legado de Salomão, porque ele ouviu gente que não devia. Quando os conselheiros falavam, ouça o povo. Provérbios 19:20 diz para a gente ouvir as instruções e os conselhos, e quem ouve as instruções e conselhos acabará sendo o quê? Sábio. O problema de Roboão não foi a ausência de sabedoria. O problema de Roboão foi rejeitar aquilo que confrontava o seu orgulho. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando aqui, mas Deus me diz que tem algumas pessoas em fases definidoras da sua vida, e você está preparado para o Golias, está preparado para o leão, para o urso, está preparado para se tiver um câncer, está preparado se tiver um desemprego, estou preparado, mas não está preparado para saber amar. Não está preparado para saber amar. E o diabo pode acabar com você através de um amor ingênuo, porque amar não é confiar. Jesus fez milagre, curou, libertou, pregou, mas ele olhava e dizia, eu não me confio a eles. Afinidade não é maturidade. Não é porque tem afinidade com você, que gosta do que você gosta, que vai onde você vai, que essa pessoa tem que ter a chave do seu coração. E Deus está curando a igreja hoje de uma ingenuidade. Deus vai nos curar de uma ingenuidade. Tem sofrimento que não era para a gente passar, passamos porque fomos ingênuos. Tem enroscos que não eram para a gente passar, fomos ingênuos. E tem gente que já é crente há muitos anos, já ouviu palavra há muitos anos, já ouviu pregações há muitos anos, e continua sendo um menininho, uma menininha espiritual,
preocupando-se com macumba, preocupando-se com feitiço, preocupando-se com inveja e morrendo no amor. Morrendo no amor. Eu sinto uma voz de Deus aqui. Você vai parar de ouvir vozes erradas em nome de Jesus. Eu declaro que Deus vai começar a mostrar sinais para você. Vai ter sinais pipocando de todo lado. Vai ter sinais. Porque coisas que começaram rápidas demais. Você confundiu intensidade com profundidade. Não é porque é intenso que é profundo. Tem gente que chega do dia para a noite, parece um furacão. E essa pessoa quer ocupar seu tempo, quer ocupar a sua agenda. Essa pessoa quer ocupar a sua cabeça. E é ideia para cá, é ideia para lá. Vamos abrir negócio, vamos abrir empresa, vamos comprar, vamos vender. E você só está assinando cheque, só está assinando cheque, só está passando cartão. É o dia inteiro, ela faz sua agenda. E não é porque é intenso que é profundo. Não é porque a pessoa é agitada que é séria. Hoje Deus está trazendo maturidade para a sua cabeça. Você vai continuar amoroso. Você vai continuar uma pessoa carinhosa. Você vai continuar uma pessoa acessível no cumprimentar, no dar atenção. Você vai pregar o evangelho, você vai orar pelas pessoas. Só que você vai ter discernimento na sua cabeça. Você vai ter discernimento. Você não vai parar de amar. Você vai ser uma máquina de amor. Você vai amar, mas você vai parar de entregar profundidade sem que antes tenha tempo, sem que antes tenha verdade e sem que antes tenha fruto. Fala comigo: tempo, verdade e fruto. Amor para todo mundo, profundidade só depois de tempo, verdade e fruto. De novo: tempo, verdade e fruto. Tempo não é final de semana, tempo não é um mês, tempo é tempo. Deixa o tempo passar. Para com esses negócios de aventura de verão. Para tempo. Jesus ficou 30 anos dentro de casa. Ele começou o ministério dele com 30. Ele não teve pressa, porque ele entendia que precisava de um tempo. O ministério de Jesus foi muito mais no anonimato do que pregando e libertando. Foi muito mais morando com Maria e José do que recrutando discípulo, porque ele entendeu o tempo, respeitou o tempo e viveu o tempo. E quem queima etapa não pode reclamar que o bolo está ruim na forma. Eu profetizo que Deus vai te dar discernimento emocional. Eu profetizo que Deus vai te dar discernimento espiritual. Você que está online, receba isso aí também. Eu profetizo que Deus vai te dar discernimento de vozes. Levanta a mão e diga: Deus me dá discernimento. Mais alto, diga: Deus me dá discernimento. Põe a mão na cabeça e fala: Deus me dá discernimento. Eu tenho que entender o que está acontecendo na minha volta. Você tem que entender, para de moscar. Deus vai te dar discernimento. Você não é filho do capeta, você é filho de Deus. Não é possível que você vai ficar com essa sonsidão aí, se perdendo em coisa besta. O diabo está pondo um monte de casca de banana no caminho. Satanás está usando gente e você está aí: ai, mas eu amo. É tão difícil falar não. É tão difícil falar não, pastor. Não é difícil não. É N-A-O-T-I-O. Não. Não é difícil coisa nenhuma. Difícil é paralelepípedo. Não é coisa difícil nenhuma. Fala comigo: não. Soletra, pelo amor de Deus. N-A-O-T-I-O. Que Deus arranque toda ingenuidade da tua vida espiritual hoje. E que você aprenda a ouvir conselho. Para de ficar com raiva de quem tem coragem de te falar a verdade. Aí você chama de inimigo quem põe o dedo na ferida, e miga quem te beija. Por isso que tua vida está como está. Então a pessoa que fala a verdade para você é um capeta. E a pessoa que te faz se sentir muito bem valorizado é divino. Aí você não fica com a tua opinião, nem com a minha. Vamos para a Bíblia. O amigo leal, ele machuca, porque tem coragem de falar o que ninguém tem. Conselho, gente, é ouvir o que eu não quero ouvir. Isso que é conselho.
Conselho não é alguém reafirmando a minha vontade. Você tem que ter alguém que tem coragem de falar a verdade para você, pô. Você tem que ter coragem. Tem que ter alguém que você vai dizer, fala aí, vai. E você ouvir. Não ficar rebatendo, não ficar contra-argumentando, não, entenda. Você pode estar errado. Você pode estar errado. E a humildade de ouvir. Guarda seu coração. Se cerca de vozes sábias. Proteja seu interior. Não confie em todo mundo, não. Leva tempo, verdade e fruto. Não abra sua casa para qualquer um, não. Não abra, não. Não. Não abra sua casa. Em nenhum momento íntimo Jesus levou Judas. Nenhum momento íntimo. Não abra sua casa. Coloca gente leal ao seu lado. Sabe quem é leal? Leal é quem te fala a verdade. Sabe quem é leal? É quem está na crise e fica com você. Sabe quem é leal? É quem respeita o teu chamado e não fala que você é vaidoso. Porque o inimigo, tudo que você faz, você quer se aparecer. Tem inveja de você. Mas o leal, ele valoriza a sua missão. Ele vê valor no que você faz. O leal, ele bate palma. Você se formou, parabéns. O desleal, para que tudo isso? Para que se amostrar? Para quê? Para quê? Isso é deslealdade. Deus vai tirar Judas da sua vida. Deus vai tirar o Judas, vai tirar. E você vai amar o Judas. Se ele aparecer, só que o Judas é só até o quintal. Dentro de casa não. E aí você vai dizer, mas quem te ensinou isso? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Você vai sair daqui hoje com um coração lindo de pomba. Uma pomba simples. Você vai ser uma pessoa bem resolvida, uma pessoa tranquila, uma pessoa amorosa, mas vai ter uma sagacidade de uma serpente. Vai bater o olho, e vai, suspeitei desde o princípio. Não contavam com minha astúcia. Deus vai te dar esse sentimento. Você não vai ser cismado, mas você vai ter visão de águia. Você não vai cair em golpe. Levanta a mão para cá. Não vai cair em golpe. Deus vai sustentar você. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar sinais. E eu declaro, fala comigo, eu vou amar todo mundo, mas eu não vou confiar em todo mundo. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Nós vamos orar por isso. Nós vamos orar para que Deus te dê essa sabedoria espiritual. A gente não pode ser ingênuo. A gente não pode ser ingênuo. Nessa fase da tua vida, você não pode ser ingênuo. Tem muito a perder. Tem muito. Tem que ter sabedoria. Essa carência aí não pode estar falando por você desse jeito. Roboão perdeu o trono do pai. Busque alguém para você ouvir. Não tem ninguém, vai ler a Bíblia. Quer dizer, mesmo que tenha, leia a Bíblia. Vai ouvir uma pregação, anota. Mas cuidado, gente. Cuidado. Tem gente falando, sabe, até com argumento para te destruir. Contra a palavra, contra as promessas de Deus. Pessoas falando até com convicção, mas usadas pelo diabo para confundir você, para deixar você cansado mesmo, confundido, abatido. Qual é a voz que vai reinar na sua cabeça? Qual é a voz que vai reinar na sua família? Qual é a voz que vai reinar no seu coração? Você tem que decidir hoje. Você não pode ficar em cima do muro, não. Se esse negócio aí, essa hospedagem, que qualquer um que passa pela rua arruma um cantinho para dormir.
Amor de Deus não é amor de novela. E se você for fácil para fazer um pix, me fala que eu vou pedir para você. Se você, pastor, eu chorou 2 gotas, eu abro a carteira, pois eu tenho muita lágrima aqui para derramar. Nós temos uma igreja para comprar. Não é ser ruim, é ter discernimento. Entendeu o que eu estou pregando aqui? Você não é ser ruim, é ter discernimento. Vamos orar por isso? Fecha os olhos e peça ao Senhor para te dar discernimento. Fala: Deus, me dá discernimento. Fala: Senhor, me coloca na minha cabeça discernimento, Senhor. Pai, eu preciso ter essa sensibilidade espiritual, Senhor. Me dá esse coração de pomba, mas me dá, Senhor, essa sagacidade de serpente, Senhor. Senhor, não me deixa ser confundido. Vai pedindo para Deus. Senhor, não me deixa ser enganado. Senhor, por favor, me alerta. Me revela, Senhor, o que está acontecendo, Pai. Eu não quero perder o que o Senhor me derramou. Me ajuda, Senhor. Vai orando pela sua vida agora. Vai consagrando a sua vida. Vai consagrando teus negócios. Vai consagrando tua empresa. Vai consagrando tua família. Vai dizendo: eu preciso ser mais maduro. Eu não posso ser ingênuo. Chega de ingenuidade. Chega de ingenuidade. Eu preciso ser mais maduro. Vai pedindo a Deus essa maturidade agora. Vai pedindo a Deus essa maturidade. Você não pode ser como Roboão. Ah, pastor, eu fui conversar com quem? E essa pessoa me deu, que conselho é esse? Quem é essa pessoa? Os sacerdotes, os anciões dizendo para Roboão: não ouça o povo. E os amigos de infância dizendo: não ouça o povo coisa nenhuma, faz aí o que você quer. Eu tenho que ouvir a voz de Deus. Eu oro por você agora. Vai orando pela tua cabeça agora. Todo orgulho é quebrado, toda altivez é quebrada. E nós agora tomamos uma postura de maturidade diante da presença de Deus. Nós agora nos levantamos para ser curados pela presença de Deus. Toda ingenuidade espiritual, que nós ouvimos qualquer coisa e acreditamos, ouvimos qualquer palavra bonita e acreditamos. Nós agora nos pedimos: Senhor, dá-nos maturidade agora. Dá-nos maturidade para não nos perder. E com muita humildade nós pedimos: alinha o nosso coração, alinha a nossa fé, alinha a nossa alma, alinha o nosso espírito, Pai, contra todo ataque do diabo que eu não estou vendo. Vai orando para que Deus te mostre os ataques do diabo. Ataques que você ainda não percebeu, mas estão vindo. Ataques que você não percebeu, mas já estão te destruindo. Vai pedindo a Deus clareza. Fala: Deus, me mostra onde eu estou sendo atacado e não estou percebendo. Me mostra onde o diabo está me machucando e eu ainda não percebi. Me mostra, Senhor. Me mostra, Pai, onde eu estou perdendo a alegria, onde eu estou perdendo a santidade, onde eu estou perdendo a fé. Me mostra. Eu não quero culpar ninguém. É sobre mim, é sobre a minha vida. Me mostra, Senhor. Me mostra qual é a área que eu estou sendo ingênuo. Qual é a área, meu Pai, que eu não estou percebendo as coisas. Eu preciso enxergar, não porque eu quero atacar alguém, não. Eu vou se amar, eu vou amar, mas o meu coração não, a minha intimidade não, porque acesso não é profundidade. Eu não vou dar profundidade sem que haja tempo, sem que haja fruto, sem que haja verdade. Eu vou esperar o tempo certo, eu vou crescer no tempo certo, eu vou fluir no tempo certo. Vai glorificando ao Senhor enquanto Ele te sela com sabedoria. Vai glorificando ao Senhor enquanto Ele te dá discernimento. Eu oro pela tua cabeça agora. Toda confusão vai ser desfeita, toda treva vai ser esclarecida, toda bagunça vai ser organizada. O Espírito Santo de Deus estará em você. Eu declaro maturidade agora. Maturidade, 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 maturidade. Vai guerreando aí. Vai dizendo: eu quero essa maturidade. Eu não posso mais sofrer disso. Eu não posso mais quebrar nisso. Chega. Chega. Põe a mão no coração. Você nunca vai ser uma pessoa difícil. Você sempre vai ser uma pessoa amável. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus em você. Mas você é uma pessoa madura.
e maduros sabem que a ingenuidade é um problema. Então a partir de hoje você não é mais ingênuo. Põe a mão no coração e fala: toda ingenuidade espiritual é repreendida da minha vida agora. Senhor, o que ficou para trás, eu te peço, resolva para mim, me ajuda. Eu fui ingênuo, mas deste dia em diante, me dá a tua unção, simples como a pomba e prudente como a serpente. Me ajuda a pregar para todos, mas não me confiar a todos. Me ajuda a amar a todos, mas não entregar a minha vida a todos, porque é do Senhor que vem a minha força. Deus, me dê humildade para ouvir o contraditório, para ouvir o conselho, e não só querer puxar saco, bajulador, gente que fala o que eu quero ouvir, porque eu quero crescer, Senhor. E para crescer, eu tenho que ouvir quem me fere por amor. Não quero ser um tolo. Me perdoa, Senhor. E eu peço perdão pelas pessoas que eu machuquei, porque elas tiveram coragem de me falar a verdade. Me perdoa, Senhor. E eu vou pedir perdão para as pessoas que eu as feri, só pelo fato de terem coragem de me falar a verdade. Você sabe quem são, não sabe? Então depois você manda uma mensagem, depois desse culto.